bom que você está aqui de novo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tem falado muito ao meu coração. E Ele me deu uma palavra para a gente compartilhar. E eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente precisa entender e definir é que o Espírito Santo não é uma força sobrenatural, mas ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que Jesus deixou para se relacionar conosco. Antes da cruz, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou deixar o Espírito Santo Consolador. Naquele primeiro momento, os discípulos não entenderam bem isso. Não entenderam que Jesus ia para a cruz, não entenderam que Jesus ia nos redimir, nos resgatar com a obra redentora da cruz do Calvário. Pedro ainda se levanta e fala: não, o senhor não vai morrer não. E Jesus fala: olha, para trás de mim, Satanás, eu não te conheço. É interessante a obra do Espírito Santo, né? Mas Jesus cumpriu o que ele disse. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele deixou o Espírito Santo. E aí tem algumas coisas que eu quero fazer com que você entenda como que o Espírito Santo atua em nós na nova aliança. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, sobre algumas pessoas. Não era uma situação que ele vinha sobre todos. Hoje ele habita sobre todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Mas no Antigo Testamento não. Quando o Espírito Santo se manifestava sobre os profetas, sobre os sacerdotes, ele vinha sobre Samuel, vinha sobre Davi, vinha sobre algumas pessoas, mas ele não habitava nessa pessoa. Ele não habitava, a pessoa do Espírito Santo não habitava. Por quê? Porque ele passou a habitar em nós a partir da obra de Jesus. Eu não sei se você vai lembrar desse texto, mas Jesus disse para os discípulos, quando Jesus ressuscitou e ele veio, passou 40 dias na terra, ele reuniu os seus discípulos e disse para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E ali, em Pentecostes, Jesus subiu aos céus, e o Espírito Santo veio e batizou todos aqueles que estavam no cenáculo com o Espírito Santo. Mas o habitar do Espírito Santo em mim e em você é obra de Deus, através daquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Mas João 16, versículo 8 vai dizer que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. E aí eu quero fazer a gente entender melhor esse versículo. Sabe por quê? Esse foi um versículo que eu vim entender quando eu comecei a frequentar a igreja que eu frequento hoje, que é a Nova. Eu entendi esse versículo de uma forma completamente errônea. Eu entendi que o Espírito Santo convencia o crente do pecado. E, na verdade, ele convence o mundo. E quando eu entendi isso, isso foi uma chave que gerou dentro do meu coração e que me fez orar, inclusive, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais contundente, pelos que eu quero que recebam salvação. Porque quando João fala sobre o Espírito Santo convencer o mundo do pecado, hoje eu oro dizendo: Senhor, abre os olhos do coração daquela pessoa que ainda não te conhece. Porque o mundo precisa receber a revelação que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Mas nós, filhos de Deus, aqueles que já confessaram Jesus como único Senhor e Salvador, o versículo seguinte vai dizer que ele convence a nós, santos e salvos, que nós somos justiça de Deus, que nós não temos mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é uma chave para nós, porque, veja, vamos lá, vamos entender. Quando você peca, você não sabe que você pecou? Precisa de alguém para estar apontando um dedo riche para você, para dizer assim: olha, você pecou. Até aquele que não tem Jesus sabe que pecou. A gente sabe, gente. A gente sabe quando a gente está errado. A gente sabe quando está fazendo alguma coisa que desagrada. Porque a lei, ela trazia o que era certo e o que era errado. E independe da sua crença, você sabe quando você está errado. Se atravessou um sinal vermelho, a lei está ali para dizer: ó, vai ser multado. Se você cometeu um crime, a lei está ali para dizer: olha, vai ter uma sentença se você for pego. A gente sabe. Agora, para a salvação, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, precisa da obra efetiva do Espírito Santo para convencer esse homem, essa mulher, essa criança, de que há um Salvador
e que essa pessoa precisa de salvação. Então hoje, quando eu quero que os meus amados reconheçam Jesus, eu clamo pela intervenção do Espírito Santo, para que abra os olhos espirituais, para que coloque dentro dessa pessoa que eu amo um coração de carne ao invés de um coração de pedra. A Bíblia nos diz isso, nos instrui a orar por isso. E é o Espírito Santo quem faz essa obra. Mas a partir do momento que eu conheci Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso ter consciência de que todos os meus pecados já foram perdoados e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que eu já realmente fui salva e que Cristo habita em mim. E aí o Espírito Santo entra já com uma outra vertente, já com outro approach, com uma outra condição que fala para mim, Luciana, você não é mais pecadora, você é salva, você é bendita. Você tem um advogado, 1 João vai dizer isso, filhinhos, se você pecar, tende diante de vós um advogado que intercede por você, não com acusação, mas com amor, com graça, com benevolência. Quando a gente vai lá para Romanos 8, ele vai dizer, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais juízo, não há mais condenação, porque você está em Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Ele é uma pessoa e ele quer se relacionar com você. E aí eu quero te mostrar outras coisas segundo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, você tem um intercessor diante de Deus que está ali com gemidos mesmo, intercedendo com aquilo que só o Espírito sabe a seu respeito. Ele fala a Deus a seu respeito. E ele também fala com o seu espírito. O Espírito Santo, ele não fala com a sua alma, ele fala com o seu espírito. E o seu espírito fala a sua alma. Gálatas 5 vai dizer que o espírito e a carne militam entre si, procurando a quem possa se opor, quem é que vai sobrepujar um ao outro. E quando você alimenta o Espírito de Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através do louvor, você fortalece o Espírito Santo. E aí o seu espírito fala, o Espírito Santo fala ao seu espírito. E aí o seu espírito, cheio do Espírito Santo, cheio da revelação do Espírito Santo, vai falar à sua alma. Se você está abatido, Davi falou isso, sabe? Davi chegou, um salmo de Davi, ele diz assim, por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Confie em Deus, eu ainda o louvarei. Sabe, ali, o Espírito Santo não habitava em Davi, mas foi uma inspiração do Espírito Santo sobre Davi, sobre o espírito de Davi, que levou Davi a dizer esse salmo e a ministrar sobre a sua própria alma, dizendo, olha, confia em Deus, você ainda o louvará. Muitas vezes, quando você está abatido e você não quer buscar a presença de Deus, porque a sua alma está abatida, está cansada, você vai à palavra, o Espírito Santo é alimentado, o teu espírito é alimentado, ele está ali intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, como a Bíblia diz no livro de João. A sua alma começa a ser fortalecida, porque o seu espírito é ministrado. Aquele cansaço que você não sabe dizer de onde vem, ele começa a dar lugar a uma fortaleza, a uma força, que você olha para você e fala, uau, de onde veio essa força? Eu estava tão cansado e agora eu estou tão animada. Agora eu estou tão animado, porque é a força do Espírito Santo que ministrou o seu espírito, que fortaleceu você. Às vezes você está confuso, está com a mente embotada, embaraçada, não está pensando direito as coisas concernentes, coerentes com a verdade da palavra de Deus. E aí o Espírito Santo começa a dizer, ser forte, corajoso, confie em Deus. Vamos, anda mais um pouco, anda mais um pouquinho. Eu estou contigo, você não está sozinho. Eu estou com você todos os dias da sua vida. São as palavras de Jesus que começam a vir na sua mente, no seu coração, e é o Espírito Santo fortalecido em você que começa a te lembrar das verdades de Deus a seu respeito, que falam a você quem realmente é da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, que vão dizendo para você não desanimar. Quando você olha, às vezes, uma realidade de uma circunstância da sua conta bancária, do seu casamento, da criação dos seus filhos, do momento que você está vivendo,
que tudo ao seu redor dizem que não, dizem ao seu redor que você vai fracassar. O Espírito Santo fala: eu sou contigo, eu sou seu ajudador, eu estou do seu lado, eu te consolo, eu estou caminhando com você. A sua alma começa a diminuir. Ela estava agigantada, ela estava grande, ela estava levando você a pensamentos que eram completamente diferentes daquilo que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí é a hora que o Espírito Santo entra com essa intercessão diante de Deus e os anjos são liberados em seu favor. Deus dá ordem aos anjos a seu respeito para te fortalecer, para te dar ânimo e vigor para que você vá, para que você cresça, para que você avance. E aí quando você percebe aquela conta que você não conseguia pagar, Deus manda um recurso. E aí a gente fala assim, do nada, o do nada, que pra gente é do nada, mas é o do nada de Deus, começa a acontecer. Começa a ser gerado, que para nós é inexplicável, mas é o Espírito Santo atuando no inimaginável para você, para sua vida, para sua casa, para o milagre chegar até você. É Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, operando tudo em nós. A Bíblia diz que Ele opera na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que Ele nos fortalece, que Ele nos faz avançar. Não é quando a gente acha que a gente está podendo tudo, eu sou forte, eu posso, eu faço, eu aconteço. Nessa hora, que tolice. Nessa hora a gente não sabe nada, inocente. Não, não é nessa hora. É na hora que eu digo, Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso da intervenção, da Tua graça, do Teu poder, fazendo o que eu não posso fazer. Aí o Espírito Santo começa a gemer literalmente e dizer, socorre, envia socorro. Envia socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E tem outras coisas que eu quero compartilhar com você que a Bíblia também diz. Em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. A ferramenta para fazer tudo isso que eu falei funcionar na sua vida, a chave está aqui em Efésios 5, versículo 18. Embriagar-se. O problema não é beber. E eu não estou te incentivando a beber ou não. Isso aqui vai a critério do Espírito Santo, falando ao seu espírito. Mas a chave para ser guiado pelo Espírito, a chave para entender a palavra de Deus, é ser guiado pelo Espírito. Sabe? Quando eu abro a palavra de Deus, eu peço. Eu falo, Espírito Santo, revela a tua palavra para mim. Fala comigo. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer me levar? Nessa situação, o que eu devo fazer? Traz clareza. Me traz discernimento de espírito. Me traz discernimento dessa situação. O que fazer, onde agir. Revela a direção para onde nós devemos ir. E é o Espírito Santo que faz isso. É ser cheio do Espírito todos os dias. Ser cheio, cheio, cheio. Isso é uma arma que o Senhor nos deu. Colocou sobre nós o Espírito Santo para nos guiar, para nos levar pela mão e nos dar a vitória que Ele já nos propôs na cruz todos os dias na nossa vida. Eu quero orar por você. Pai querido, eu oro por essa pessoa que está aí assistindo agora, no poder que há no nome de Jesus. Conduz, Deus, cada uma delas à verdade da Tua palavra, a ser guiada pelo Teu Espírito Santo. Cada pessoa, Deus, que precisa de um socorro bem presente na hora da angústia, vem com o Teu socorro, vem com a Tua palavra, vem com a manifestação do Teu poder. Eu abençoo os meus irmãos agora, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém?